Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 composta. Continuando o nosso estudo sobre proporcionalidade, agora, uma proporcionalidade voltada mais para uma forma de aplicação mais específica, né? Conhecida como regra de 3 composta. Nós já vimos a regra de 3 simples, agora vamos ver a regra de 3 composta, né? Vamos definir e fazer alguns exercícios aí. Então, vem comigo, galera. Professor, o que é regra de 3 composta? Por que, professor, isso? Bom, então na aula de hoje a gente vai dar essa definição para você. O que é uma regra de 3 composta. Vamos dar aí não só os conceitos, mas também um passo a passo de como fazer os exercícios. E depois de estabelecido esse passo a passo, nós vamos resolver juntos aí uma sequência de exercícios que já caíram aí nos mais diversos concursos. Tranquilo? Belezinha? Então vamos começar conceituando o que é regra de 3 composta. Galera, a regra de 3, ela se diz composta porque o fato dela ser simples ou composta está associado à quantidade de grandezas envolvidas na operação, no exercício. Então, nós tínhamos que era simples quando eu tinha somente 2 grandezas envolvidas. Agora, eu vou estar diante de uma situação onde terei mais de 2 grandezas. 3 grandezas, 4 grandezas, 5 grandezas envolvidas. Então, nesse caso, a análise passa a ser considerada como composta, porque tem mais de 2 grandezas envolvidas. Professor, e aí, é mais difícil? Galera, teoricamente, o procedimento é o mesmo. A gente vai fazer as análises individualizadas, grandeza por grandeza. Muda, sim, o processo, porque agora eu tenho uma sistemática maior, eu tenho mais grandezas a serem analisadas. Mas segue-se o mesmo padrão da regra de 3 simples. E aí a gente vai dar aqui um esqueminha prático que vai facilitar a sua vida. Tá? Então, o bacana de tudo isso é na dica LAC que a gente vai dar, de como você sistematizar para não incorrer em erro na hora de concluir os cálculos lá da regra de 3 composta, que é onde a maioria dos alunos acabam se confundindo. Aí agora, professor, inverto, multiplico direto, multiplico cruzado, e aí fica aquela emaranhado que confunde realmente a cabeça. Mas nós vamos dar uma dica toda especial aí. Então, veja bem. Então, a grandeza, então, a regra de 3, ela é composta porque nós temos aí mais de 2 grandezas envolvidas e ela segue também o mesmo padrão da regra de 3 simples. Existe uma relação de proporcionalidade que tem que ser verificada. As grandezas, uma em relação à outra, pode ser direta ou pode ser inversamente proporcional. Então, nós vamos continuar montando aquele esqueminha de tabela e vamos, principalmente agora, usar aquele sistema de setas lá. Beleza? Bom, recordando a questão da proporcionalidade, que isso aqui é um fato que você não pode desconsiderar. Desconsiderar isso é dar um tiro no pé, porque você provavelmente vai errar o exercício. Então, nós temos aqui que as grandezas, elas são diretamente proporcional, quando o aumento de uma provoca o aumento na outra, ou a diminuição de uma provoca a diminuição na outra. Então, eu fiz esse esqueminha, né, para ajudar vocês a memorizarem isso. Grandeza 1, grandeza 2. Na medida que eu aumento a grandeza 1, observem aqui, a grandeza 2 também aumenta. Na medida que eu diminuo a grandeza 1, a grandeza 2 também diminui, ok? Então, quando isso acontece, uma grandeza em relação à outra é diretamente proporcional. Beleza. E também pode ser inversamente proporcional. Quando que eu terei, professor, 2 grandezas inversamente proporcionais? O inversamente, ele vai ocorrer quando o aumento de uma provoca a diminuição na outra. Ou o contrário, diminuindo uma, a outra aumenta na mesma proporção. Então, veja bem, grandeza 1, grandeza 2. Se eu aumentar a grandeza 1, a grandeza 2 vai diminuir. Se eu diminuir a grandeza 1,
a grandeza 2 vai aumentar. Então, observem que a grandeza inversamente proporcional, ela vai ter setas em sentidos contrários. As setas não estão no mesmo sentido, para indicar que uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Beleza? Tranquilo? Feito isso, vamos agora ao passo a passo. Assim como nós fizemos lá na regra de 3 simples, nós demos lá um passo a passo, para você não se perder na hora de resolver. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui na regra de 3 composta. Vamos dar um passo a passo. Qual seria o primeiro passo, que é a sua primeira atitude diante de um exercício de regra de 3 composta? Então, a primeira atitude é verificar as grandezas envolvidas no exercício. Feito isso, você relaciona essas grandezas. Então, identificar e relacionar as grandezas. Nós vamos construir tipo uma tabela, né? Agrupando as grandezas em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Tranquilo? A correspondência fica na linha e na coluna as grandezas. Beleza. Segundo passo. Qual é o segundo passo, professor? Segundo passo, verificação da proporcionalidade. Eu tenho que identificar qual grandeza é diretamente, qual grandeza é inversamente proporcional. Agora tem um detalhe, tem uma ressalva, porque eu não tenho mais só 2 grandezas, como nós tínhamos na regra de 3 simples. Agora eu terei no mínimo 3. Pode ser 4, pode ser 5. Como é feita essa análise, professor? A comparação de proporcionalidade, ela deve ser feita sempre em relação à grandeza que você quer descobrir. Então, você quer descobrir uma grandeza lá, dias. Então, você vai comparar todas as outras grandezas em relação a essa que você quer descobrir. E aí, você vai sinalizar através da seta aquela que for diretamente proporcional com a seta no mesmo sentido, e aquela que você identificar que é inversamente, a seta terá sentido contrário. Beleza? Então, fazemos a verificação da proporcionalidade no segundo passo. No terceiro passo, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai ter um passo a mais. Na regra de 3 simples, o terceiro passo já era a resolução, a aplicação mesmo. Aqui não. Como nós vamos usar um esquema prático que eu vou mostrar para vocês, nós vamos, antes desse esquema, nós vamos inverter as grandezas que forem inversamente proporcional. Então, depois que eu identifiquei que tem uma ou 2 grandezas que são inversamente proporcionais, eu devo fazer a inversão dos valores. O que é esta inversão, professor? É pegar o valor que está embaixo, passar para cima, e o que está em cima, passar para baixo, ok? Isto é a inversão. Feito esta inversão, aí nós vamos para o quarto passo, que é a aplicação desse esquema prático e, consequentemente, encontrar o resultado desse exercício. Beleza? Então, vamos agora para o nosso primeiro exemplo, galera. Olha só. O que eu tenho aqui? Bem básico esse exemplo, né? Ele não é nenhum exemplo de uma banca, é só para nós trabalharmos a ideia e eu mostrar para vocês como que se aplica o esquema prático. E aí depois a gente vai para os exercícios da banca. Então, vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, durante 14 dias, Maurício recebeu R$ 2.100. Se trabalhar 6 horas por dia, durante quantos dias ele deve trabalhar para receber R$ 2.700? Beleza. Eu quero agora fazer com que você entenda o esquema prático no passo a passo. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar na resolução desse exercício é identificar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas no exercício? Eu tenho aqui quantidade de horas trabalhada por dia, então vou representar assim, ó, H/D, beleza? Eu tenho a quantidade de dias, e eu tenho o valor do salário, que seria aqui
o money aqui, o dinheiro que eu vou representar por reais, beleza? Bom, depois que eu identifico as grandezas, eu relaciono os seus valores. Então, vamos lá. É só seguir o padrão do exercício, ó. 8 horas por dia, então 8 horas por dia, durante 14 dias, recebe R$ 2.100. Detalhe, gente, esse vírgula 00 não é recomendado você colocar, a não ser que seja valores diferentes de zero, e isso faz diferença nas alternativas, tá? Caso contrário, ignore o vírgula 00. Bom, aí continuando. Se trabalhar 6 horas por dia, agora não é mais 8, agora são 6 horas por dia. Durante quantos dias? Então ele quer saber dias. Ele deve trabalhar para receber R$ 2.700. Olha aqui, ó, 2.700. Tranquilo até aqui, gente? Belezinha, ó. Organizei, identifiquei as grandezas e relacionei os seus valores, beleza? Agora nós vamos para o segundo passo, que é verificar a proporcionalidade. Como que eu procedo para verificar a proporcionalidade? Nós vamos usar aquele sistema de setas, beleza? Detalhe, a seta não é para indicar se está aumentando ou se está diminuindo. Deixar claro isso, tá? Quero deixar claro isso. A seta é só uma forma de orientação se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional à outra. O sentido da seta não está associado ao aumentar ou ao diminuir, beleza? Não usem a seta para isso. Por isso, você tem a liberdade de orientar a seta no sentido que você quiser. A primeira seta. E a seta orientada deve ser sempre na grandeza que você quer descobrir. Eu quero descobrir a grandeza dias. Então, eu vou orientar uma seta aqui. Professor, para cima ou para baixo? Tanto faz. Eu vou colocar para baixo. Por quê, professor? Porque eu quis colocar para baixo. Você, se quiser colocar para cima, também está correto. A primeira seta, você escolhe o sentido. As outras, não. Vai depender. Se eu identificar que horas por dia é diretamente proporcional, a seta aqui vai ter o mesmo sentido da primeira que eu coloquei, para baixo. Se eu identificar que essa grandeza é inversamente, ela terá sentido contrário. E aí eu devo inverter. Então a seta é só para identificar quem é direto, quem é inverso. Tranquilo? Para que eu não me perca. Aqui tem só 3 grandezas, mas nós vamos ter casos, e tem aqui nos exercícios, casos que tem 5 grandezas. Isso nos atrapalha no final. Por isso a seta ajuda a gente a se localizar. Beleza? Então vamos lá. Vou analisar a grandeza horas por dia, se ela é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias. Como que eu faço isso? Um detalhe muito importante é o seguinte, gente. Como eu tenho mais de 2 grandezas envolvidas, nós temos que supor que fazer de conta que as outras grandezas, elas possuem os mesmos valores. Como assim, professor? Possui os mesmos valores. Para que a gente não fique bugado na interpretação. A gente supõe que as outras grandezas possuem valores iguais para não interferir na nossa análise. Então, veja bem. Para que eu diga se horas por dia é direta ou inversamente proporcional, eu suponho que o valor do salário seja igual. Eu faço de conta. Por quê? Porque sendo assim, ele não vai interferir na minha análise. Então, vamos lá? Para ganhar um determinado salário, trabalhando 8 horas por dia, teve que se trabalhar 14 dias para ganhar esse salário. Agora, veja bem, o que aconteceu com as horas trabalhadas por dia? Diminuiu. Agora eu não trabalho mais 8, trabalho só 6. Estou trabalhando menos tempo. Para que eu ganhe o mesmo salário, eu vou ter que trabalhar mais ou menos de 14 dias. Veja bem, quando eu trabalhei 14 dias, eu trabalhava 8 horas por dia e recebia lá um salário. Agora eu estou trabalhando menos. Eu vou ter que, para compensar o mesmo salário, trabalhar mais ou menos de 14?
Mais de 14, muito bem. Então, se diminui as horas trabalhadas por dia, eu tenho que trabalhar durante mais dias. Diminui um, aumenta outro, inversamente proporcional. Como eu coloquei a seta ali para baixo, aqui vai ser para cima, para indicar que é inverso. Beleza? Agora eu vou analisar a grandeza salário. E faço de conta que horas trabalhadas por dia é igual, para não interferir na análise. Beleza? Então, vamos lá. Para ganhar um salário de 2.100, eu tive que trabalhar 14 dias. Para ganhar um salário de 2.700, eu vou ter que trabalhar menos ou mais de 14 dias. Obviamente que é mais. Se eu quero ganhar mais, eu vou ter que trabalhar mais tempo. Então, se aumenta o salário, aumenta o prazo de trabalho também. Aumenta um, aumenta outro, grandeza diretamente proporcional. Então, a seta aqui terá sentido para baixo. Beleza. Esse foi o segundo passo. Agora, vamos para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Se por acaso tiver grandeza inversamente proporcional, eu tenho que fazer a inversão. O que é a inversão? É passar o valor de cima para baixo e o de baixo para cima. Eu tenho que fazer essa troca. Então, observem aqui, o 8 está em cima, o 6 está embaixo. E essa grandeza eu já identifiquei que é inversa, porque a seta está em sentido contrário. Então, eu devo inverter. Dica: nunca inverta a grandeza que você quer descobrir. Não que não pode, em alguns casos até pode ser. Mas assim, para você não correr risco, você nunca mexe na grandeza que você quer descobrir. Você sempre, no caso de inversão, inverta a outra grandeza que você já conhece. Beleza? Então aqui, ó, 8 e 6 vai ficar 6 e 8. Beleza? Ó, o 8 foi para baixo, o 6 foi para cima. E as demais? Aqui eu quero descobrir, eu não mexo. 14x. Essa grandeza reais, ela é diretamente, então não mexo. 2.100 continua em cima. 2.700 fica embaixo. Beleza? Tranquilinho? Bom, agora a gente vai para o quarto passo. O quarto passo, que é a dica lá, que toda especial, galera, que é o esquema prático. Em outras situações, você teria que, se é diretamente, multiplica cruzado, se é inversamente, multiplica direto. Aí você tem que fazer um esqueminha todo assim, de multiplicar assim, assim, tal. Essa parada aqui tá valendo? Tá. Se você entende e domina ela, pode fazer assim, professor? Pode. De boa, tranquilo, tá? Mas a dica lá que ela é mais segura, mais tranquila, você corre menos risco de erro, beleza? Qual é a dica? Depois que você fez a inversão, tá? Eu inverti, estamos aqui embaixo, ok? Você vai pegar todos os valores que estão na linha do X, ó, os que estão na mesma linha, na horizontal, que no caso aqui é o 8 e o 2.700, e vai pegar os valores que estão na vertical também, em cima do X, no caso aqui o 14. Ó, beleza? Sacou aqui ó, o esqueminha que eu fiz? Como que vai ficar a minha equação? Bem assim, ó, X vai ser igual ao produto de todos os números que estão dentro desse esquema. Olha aqui, 8, 14 e 2.700. 8 vezes 14 vezes 2.700. E vou dividir isso aqui por quem? Por quem sobrou. Quem que sobrou? Quem que ficou de fora? O 6 e o 2.100. 6 vezes 2.100. Sempre assim, um multiplicando pelo outro. Galera, daqui para frente, você multiplica em cima, multiplica embaixo, divide, ou, se preferir, simplifica. Eu, particularmente, prefiro a simplificação. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou cortar 2 zero com 2 zero. Tranquilo? Era 2.700, 2.100, já cortei 2 zero. Ficou 27 e ficou 21 aqui. Bom, vou simplificar isso daqui. Como que eu vou simplificar? Posso simplificar, por exemplo, aqui o 27 dividido por
3 vai dar 9. 3 vezes 9, 27. 21 dividido por 3 dá 7. Tranquilo? Beleza? Então, onde estava o 27 ficou 9, porque 3 vezes 9, 27. Aonde estava o 21 ficou 7, porque 3 vezes 7, 21. Vou simplificar ainda o 14 com o 7, porque dá para dividir 14 por 7. Então, ó, 14 dividido por 7 vai sobrar 2. Beleza? Bom, então vamos lá. Ainda dá para simplificar aqui. Por quê? Eu vou repetir aqui embaixo os números que sobraram para facilitar a visualização de vocês. Quem que sobrou até agora? Sobrou o 8, sobrou o 2 e está sobrando o 9 ali. E embaixo sobrou quem? Sobrou só o 6, certo? Mas aqui ainda cabe outra simplificação. Olha só, 6 dividido por 2 dá 3, beleza? Então, simplifiquei o 2 com 6, 3. Mas ainda dá para simplificar o 9 com 3. 9 dividido por 3, 3. Resumindo, quem sobrou em cima? Sobrou o 8 e sobrou o 3. E embaixo? Embaixo não sobrou ninguém. Na verdade, fica o 1, né? Então, x vai ser igual a 8 vezes 3, 24. Pronto, está aqui a resposta. Quantos dias serão necessários trabalhando 6 horas por dia para receber 2.700? 24 dias, ok? Veja bem, gente, aqui foi um pouco demorado o processo, porque eu fiz passo a passo, mostrando para você como que simplifica. Na medida que você vai desenvolvendo a habilidade de simplificar, você faz isso aqui bem rapidamente. Professor, eu não gosto de simplificar. Eu poderia multiplicar 8 vezes 14 vezes 2 e 700. Depois multiplicar 6 vezes 2 e 100. E dividir esses dois resultados? Poderia. A resposta ia ser a mesma, 24. Alguns preferem não simplificar. Eu prefiro porque facilita o nosso cálculo. Beleza? Mas fica à vontade naquilo que você achar melhor. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Bom, então vamos lá. Vamos para um outro exercício agora. Isso aqui foi só para nós pegarmos a ideia, né, de como aplicar o passo a passo e principalmente, gente, como aplicar o esquema prático, né? Você tem que estar ligado aí nesse esqueminha prático aí, beleza? Agora vamos ver exercícios aí da banca, né? Exercícios da banca aí. Olha só. Exemplo 2, CESP-ANTAC, né? Então, esse aqui é um exercício da CESP que envolve conhecimento aí de regra de 3 composta. O que eu tenho aqui, gente? Ó, uma concessionária ganhou a concessão para explorar economicamente uma rodovia federal pelo período de 20 anos. A concessionária realizará melhorias na via, como a duplicação de trechos, manutenção de asfalto, da iluminação, reforço na sinalização. Considerando que a concessionária seja autorizada a cobrar pedágios, julgue o item subsequente. Bom, agora vem a pergunta aqui. Ele diz assim: considere que 12 empregados da concessionária, trabalhando 6 horas por dia e no mesmo ritmo, constroem 3 quilômetros de rodovia em 9 dias. Nessa situação, 24 empregados, trabalhando 6 horas por dia e no mesmo ritmo do grupo inicial, construirão 6 quilômetros de estrada em 6 dias. Isto está certo ou está errado? Bom, isso é muito da CESP, né? Ela dá uma afirmativa e pede para você julgar. Como ela nos deu aqui todas as informações relacionadas, basta que eu comprove que vai ser construído em 6 dias
né? Porque ela está dizendo que 24 empregados trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, constrói 6 quilômetros em 6 dias. Se eu provar que, de fato, a resposta vai ser 6, está certo. Se não der 6, está errado. Beleza? Então, vamos lá, analisando aí as grandezas que nós temos. Vou criar uma tela em branco e vou para o primeiro passo nosso, que é identificar e relacionar as grandezas. Veja bem, eu tenho 12 empregados, trabalhando 6 horas por dia, constrói 3 quilômetros em 9 dias. Aí ele fala, 24 empregados, trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, constrói 6 quilômetros. E aí ele afirma que essa construção ocorre em 6 dias. Nós vamos provar se é 6 ou não, tá? Então, vamos lá. Eu tenho empregados, eu tenho 6 horas por dia, 3 quilômetros, 9 dias. Eu tenho horas por dia, eu tenho a quantidade de quilômetros construído e eu tenho quantos dias leva para construir isso. Beleza? Então, empregados, horas por dia, quilômetros e dias. O que o exercício diz? Ele disse lá, 12 empregados, trabalhando 6 horas por dia, constroem 3 quilômetros em, vamos lá, em 9 dias. 9 dias. Beleza, está aqui. Essa é a primeira informação. A segunda informação é, 24 empregados trabalhando 6 horas por dia constroem 6 quilômetros. 24 empregados trabalhando 6 horas por dia constrói 6 quilômetros. Lá ele afirma que é em 6 dias, mas nós vamos marcar X. Se eu provar que X é 6, eu estou afirmando que está correto aquilo ali. Se eu encontrar um valor de X diferente de 6, está errado a afirmativa, porque lá está dizendo que é em 6 dias. Então, basta eu encontrar esse X que eu comparo se é verdadeiro ou não. Tranquilo? Bom. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Beleza, então vamos encontrar quantos dias 24 operários constroem 6 quilômetros, trabalhando 6 horas por dia. Primeira observação que eu quero fazer para com vocês é que, como essa grandeza, horas por dia, ela possui os mesmos valores, 6
e 6, eu posso ignorá-la. Eles trabalham o mesmo valor. Em ambos os casos, a carga horária diária é a mesma. Então, eu não preciso fazer a análise disso daqui, porque não vai interferir. Multiplicar por 6 e dividir por 6 dá na mesma. Então, eu posso, ao invés de trabalhar com 4 grandezas, trabalhar só com 3 grandezas. Beleza? Eu só iria levar em consideração isso se a carga horária diária fosse diferente. Mas como elas são iguais, eu não tenho necessidade de usá-la. Beleza? Bom. Ah, professor, eu quero usar. Vai dar problema? Não, não vai dar problema nenhum. Você vai estar multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Não altera nada. Beleza? Mas vamos lá. Agora eu vou analisar a proporcionalidade. Vou colocar aqui a seta na grandeza que eu quero descobrir, que é a grandeza dias. E vou comparar. 12 empregados leva 9 dias para fazer o serviço. Lembrando que sempre que eu for considerar, que eu for analisar uma grandeza, eu tenho que fazer de conta que a outra é igual. Então, eu faço de conta que a quantidade de estrada, de quilômetro construído é a mesma, porque eu estou analisando quantidade de empregados. É empregados e dias que eu estou comparando. Então, eu faço de conta que o quilômetro é igual. Então, olha só, 12 empregados levam 9 dias para fazer o serviço. 12. Agora eu tenho 24 empregados. Eu tenho mais pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir, correto? Mais pessoas, mais rápido termina o serviço. Então, essa grandeza é uma grandeza inversamente proporcional. A seta aqui vai ser para baixo. Beleza. Agora eu vou analisar a grandeza estrada construída, quilômetro construído. Então, eu faço de conta agora que a quantidade de empregados é igual. Vamos lá. Para construir 3 quilômetros de estrada, precisou de 9 dias. Para construir 6 quilômetros, eu vou precisar de menos ou mais? Mais, correto? Por quê? Porque eu tenho mais estrada para construir, então eu vou levar mais tempo. Se aumenta a quantidade de estrada, aumenta a quantidade de dias. Então, a grandeza aqui é diretamente proporcional. Beleza? Bom, depois que verifiquei a proporcionalidade, terceiro passo, fazer a inversão daquela grandeza que for inversa. E eu identifiquei que empregados é inverso. Então, ao invés de 12 sobre 24, eu vou inverter. Vai ficar 24, 12. E as outras? As outras eu não mexo. 3, 6, 9, x. Continua do mesmo jeito, eu só inverto aquela que foi inversa. Feito isso, o último passo é a aplicação do esquema prático de CALAC. Pega-se a linha e a coluna do x. Olha aqui, ó, linha e coluna do x, ou seja, o cara que está em cima do x. Quem está em cima do x é o 9. Então, vai ficar bem assim, ó, x igual a 12 vezes 6 vezes 9, tudo isso dividido por quem? Por quem sobrou. Quem sobrou? 24 vezes 3. Beleza? Agora, gente, multiplica, divide ou simplifica. Vamos lá? Simplificando, ó, 12 dividido, 24 dividido por 12 dá 2, certo? Beleza? 24, 12 vai dar 2. Aí, olha só, 2 vezes 3 não é 6? Então, eu posso cortar 2 vezes 3, 6. Corto o 2, o 3 e o 6. Quem sobrou, galera? Olha só, x igual a 9. Ou seja, quantos dias serão necessários para construir 6 quilômetros? 9 dias. Portanto, a resposta aqui, vamos apagar aqui para a gente enxergar melhor. A gente já viu que é 9, né? X é igual a 9. Portanto, a resposta vai estar errada. Por que errada? Porque a CESP afirma que serão construídos em 6 dias. Esta é a afirmativa.
Se 24 pessoas estiverem trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, vão construir 6 quilômetros em 6 dias? Está errado. Eles vão gastar 9 dias para construir. Então, resposta errada. Belezinha? Tranquilo aí? Então, essa é a ideia, galera. Né? Tá pegando, gente, o esqueminha prático? Essa é a principal situação aqui, você entender como fazer aquele esquema prático. Mais uma questão da CESP aqui. Eu tenho aqui agora a seguinte situação, ó. Para construir um prédio de 25 andares, são necessários 50 operários, trabalhando 6 horas por dia, durante 150 dias. Os operários trabalham com a mesma eficiência e o tempo para a construção de cada andar é o mesmo. Com base nessas informações, julgue o item abaixo. Beleza. Se a carga horária de trabalho dos operários fosse ampliada para 9 horas por dia, então 60 operários levariam 50 dias para construir 3/5 do referido prédio. Essa é a afirmativa que ele pede para nós julgarmos se está certo ou se está errado. Beleza, então o que eu vou ter que fazer aqui? Bom, primeiramente, eu preciso transformar isso aqui, ó. Eu preciso entender a pergunta. O que ele está afirmando? Ele está afirmando que se mudar essa rotina, essa carga horária, vai ser construído 3/5 do referido prédio. Mas esse 3/5 é o que, gente? 3/5 de quem? 3/5 do prédio que é de 25 andares, certo? Então, 3/5 de 25, olha só, 3/5 de 25 é assim que eu faço, ó, 3/5 vezes 25. 3 vezes 25, 75. 75 dividido por 5, 15. Então, veja bem, ao invés do exercício dizer que seriam construídos 15 andares, ele usou de uma representação fracionária, 3/5 do prédio. Só que esse 3/5 ele está querendo dizer 15 andares. Então, veja bem, se eu provar que de fato serão construídos 15 andares, a resposta está certa. Se eu chegar à conclusão, depois de fazer a análise, que vai dar um valor diferente de 15, a resposta está errada. Então, 15 é o meu referencial. Eu tenho que provar que é ou não diferente de 15. Tá? Ou é 15 ou vai ser diferente de 15. Então, vamos buscar isso daí, montando aí o nosso esqueminha de regra de 3. Beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a quantidade de andares, né? Eu tenho a quantidade de operários, eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia e eu tenho o total de dias, tá? Então, vamos colocar aqui essas grandezas. Andares, né? É isso mesmo? Andares. Vamos colocar assim, ó, andares. Aí eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia, não, quantidade de operários. Aí eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia e a quantidade de dias. Horas trabalhadas por dia e dias. Se você quiser, você pode juntar isso aqui numa grandeza só. Horas trabalhadas por dia e a quantidade de dias em horas trabalhadas somente. Você pode transformar isso. Por exemplo, ele está dizendo que trabalha 6 horas por dia durante 150 dias. Se ele trabalha 6 horas por dia, quer dizer que em um dia ele trabalha 6, 2 dias ele vai trabalhar 12, 3 dias ele vai trabalhar 18. Em 150 dias, ele vai trabalhar 6 vezes 150. Aí eu tenho o total de horas trabalhadas. Se você quiser fazer isso para simplificar a quantidade de valores, pode fazer. Fica legal também, tá? Ao invés de você colocar
4 grandezas, você trabalha só com 3. Aqui você vai simplesmente colocar assim, ó, horas trabalhada. Horas trabalhada, que seria 6 vezes 150, tá? 6 vezes 150, que vai dar 900. 50 operários, 25 andares, certo? Beleza? Aí ele fala, se a carga de trabalho dos operários fosse ampliada para 9 horas por dia, 9 horas, antes era 6 horas, agora é 9 horas por cada dia, 60 operários levariam 50 dias para fazer 3/5 do referido prédio. Então, veja bem, eu vou verificar agora quanto que eles iriam fazer do prédio e vou comparar se vai dar 15 ou não. Então, olha só, 60 operários, 9 horas por dia, 50 dias. Então, vamos lá. Quantos andares serão feitos por 60 operários, 9 horas por dia durante 50 dias? 9 vezes 5, 45. Então, 450 horas trabalhadas. Beleza? Eu juntei as duas numa única só, considerando como hora trabalhada. Mas, se você quiser fazer separado, vai dar na mesma. Beleza? Bom, vamos lá agora. Eu tenho que provar se esse X dá 15. Se der 15, está certo. Se der diferente de 15, está errado a situação lá. Então, vamos agora para o segundo passo, que é a verificação da proporcionalidade. Oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir. Orientei, beleza? Então, agora eu tenho o seguinte. A pergunta que a gente faz é associando sempre uma grandeza com a outra, e aí eu tenho que supor que aquela grandeza que está fora da análise, ela possui valores iguais para não interferir na minha análise, beleza? Então, olha só, 50 operários trabalhando consegue fazer 25 andares num tempo trabalhado ali, que é igual, certo? Se eu tiver 60 pessoas trabalhando, eu tenho mais pessoas trabalhando. O tempo é o mesmo. Eu tenho que fazer de conta que é o mesmo. O que vai acontecer com a produção? Eles vão conseguir produzir mais ou menos se eu tiver mais pessoas trabalhando. Mas, quanto mais pessoas trabalhando, maior será a produção deles, certo? Então, se aumenta aqui, grandeza diretamente proporcional. Beleza. Agora eu vou analisar a grandeza horas trabalhada. Horas trabalhada vai ser o seguinte. Faço de conta que a quantidade de operários é igual. Se trabalhar 900 horas, eles conseguem produzir 25 andares. Mas se trabalhar 450 horas, eles vão produzir mais ou menos. O que aconteceu com o turno de trabalho, com o tempo de trabalho? Diminuiu, eles estão trabalhando menos. Se eles estão trabalhando menos, consequentemente, eles vão produzir menos. A quantidade de andar que será produzida vai ser menor, porque eles estão trabalhando menos tempo. Beleza? E eu faço de conta que é igual a quantidade de operários. Então, se diminui aqui, aqui também diminui. Então, a grandeza ela é diretamente proporcional. Beleza. Se é diretamente, eu não preciso inverter. Observem, gente, que agora eu não preciso fazer aquele passo 3. O que seria o passo 3? Seria a inversão das grandezas que são inversamente. E aqui eu não tenho nenhuma inversamente. Como eu não tenho nenhuma inversamente, eu já vou partir para o esquema prático de Calac. Qual é o esquema prático? Pega a linha e a coluna do X. Ó. Como que vai ficar então meu X? Ó, X igual 25 vezes 60 vezes 450. Isso tudo dividido por quem? Por 50 vezes 900. Aí aqui, galera, ó, se quiser multiplicar em cima, multiplicar embaixo e dividir, de boa. Se não, simplifica. Vamos lá? Ó como dá para simplificar legal. 900, 450. Dividindo isso aqui vai dar 2, certo? 900 é o dobro de 450. Então, 900 por 450, 2. 50 é o dobro de 25, ó.
50 é o dobro de 25. Então, vai dar 2 também. Quem sobrou em cima? Sobrou só o 60. Quem sobrou embaixo? Sobrou esse 2 e esse 2. E 2 vezes 2 são 4. Conclusão, x igual 60 dividido por 4, 15. Olha só, quantos andares ele falou que iria produzir? 15 andares. 3/5 do que já tinha sido feito. E realmente eu provei que, se isso ocorrer, será produzido 15 andares. Então, essa questão, ela é uma questão, voltando aqui, ela é uma questão que está certa, ok? Vai ser produzido exatamente 15 andares. Beleza? Tranquilo? Então, as questões da CESP, galera, elas são bem assim. A CESP, ela, muito raramente, nós temos uma questão onde a gente tem a alternativa A, B, C, D, E. A CESP não é muito de fazer esse tipo de coisa. Geralmente, os exercícios da CESP é para julgar uma situação. Ela te dá uma afirmativa e pergunta, isso aí é verdadeiro, isso é falso, está certo, está errado. Só que você vai ter que provar. Para você chegar numa conclusão, você tem que fazer a conta. Foi o que nós fizemos. Ele falou que daria 15, e eu provei que realmente serão construídos 15 nessa situação proposta aqui no exercício. Então, a questão está certa. Beleza? Tranquilo, vamos para o próximo aí. Olha só o que nós temos aqui agora. No CEP de 2016, sabendo que o comprimento do muro do Parque Zoobotânico é de aproximadamente 1,7 km, quilômetro, e sua altura é de 1,7 metros, altura 1,7 metros, um artista plástico pintou uma área correspondente a 34 metros quadrados do muro em 8 horas trabalhadas em um único dia, certo? Ou seja, em um dia ele pintou 34 metros quadrados, trabalhando 8 horas nesse dia. Trabalhando no mesmo ritmo, e nas mesmas condições, ou seja, trabalhando 8 horas por dia, porque é no mesmo ritmo, para pintar este muro, o pintor levará. Veja bem, gente, o exercício está falando em pintar o muro todo. Quantos dias ele vai levar, certo? Bom, então vamos lá, é uma regra de 3 composta, né? Aonde nós temos aqui informações sobre comprimento, sobre altura, e ele quer saber quanto tempo vai levar para pintar esse muro. Vamos organizar o seguinte. Primeira coisa que eu tenho aqui é que eu tenho que a informação, o comparativo está sendo em área, área. Eu sei que esse pintor pinta 34 metros quadrados, trabalhando 8 horas por dia em um dia. É isso que eu sei. Eu sei a área dele. A área. Eu sei horas trabalhadas por dia e eu sei quantos dias ele gasta para fazer esse serviço. O que o exercício está dizendo é que ele pinta 34 metros quadrados, tá? Trabalhando 8 horas por dia em um dia. É isso que ele me deu. Aí a pergunta é, quanto tempo ele vai gastar para pintar esse muro? Só que assim, o valor que eu tenho aqui de comparação é área, não é comprimento e nem altura. Então eu tenho que transformar. Como que eu acho a área desse muro? A área total desse muro vai ser dada por quem? Pelo comprimento vezes a altura. Então, isso requer conhecimento de figura plana, de cálculo de área de figura plana. Esse muro é um muro retangular, ele tem um comprimento e ele tem uma altura. Para achar a área é só multiplicar um pelo outro. Só tem um detalhe. Aqui foi dado em quilômetro.
o comprimento e a altura em metro, eu não posso trabalhar com unidade diferente. Eu tenho que transformar, no caso, tudo para metro, já que a área aqui está em metro. Então, 1,7 quilômetro passando para metro vai dar 1.700 metros. É só lembrar, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1,7, 1.700 metros. Isso aqui vezes a altura, que é 1,7. E aí, vamos fazer essa continha aqui, ó. 1.700 vezes 1,7, ó. 0, 0, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, 4, 11. 0, 0, 7, 1. Então, eu vou ter aqui 00982, uma casa vírgula, 2.890. Ou seja, a área vai ser igual a 2.890 metros quadrados. Então, o que eu vou trabalhar aqui vai ser 2.890. Ele falou que é nas mesmas condições. Então, 8 horas por dia também. E a pergunta é, quanto tempo ele vai levar? Quantos dias ele vai levar para ele terminar esse muro aqui? Então, X. Beleza? Bom, agora eu vou apagar isso aqui. Nós já sabemos a área. Vamos calcular o tempo agora. Beleza. Então, a observação era essa. Você, dentro da mesma grandeza, você não pode trabalhar com unidades diferentes. Por isso, eu tive a necessidade de transformar, né, para metro quadrado. Beleza. Agora, vamos lá. Orienta a seta onde você quer descobrir, no caso aqui na grandeza dias, e vou comparar a grandeza área. Para fazer 34 metros quadrados, ele levou um dia. Para fazer 2.890, ele vai levar menos ou mais? Obviamente que é mais. Quanto maior a área a ser pintada, mais tempo ele vai gastar. Então, grandezas diretamente proporcional. Professor, a grandeza horas por dia, elas são iguais. 8 e 8, é o mesmo ritmo. Como eu desconsiderei na outra, eu não posso desconsiderar aqui? Pode. Nós podemos desconsiderar essa grandeza. Por quê? Porque são os mesmos valores. Multiplicar por 8 e dividir por 8 não vai alterar o resultado. Então, eu não tenho necessidade de usar isso daqui. E aí, essa regra de 3 que era composta passa a ser analisada agora como simples. E eu posso já resolver direto isso daqui. Já identifiquei que área é diretamente proporcional a dias. Se é diretamente proporcional, lembram lá na regra de 3 simples? A gente multiplica cruzado. Então, vai ficar bem assim, ó. 34 vezes x igual 2.890 vezes 1. Conclusão, quem vai ser meu x? Vai ser 2.890 dividido por 34. 34 está multiplicando, eu passo ele dividindo. E agora é só fazer essa divisão. Vamos lá? Ó, 2.890 dividido por 34. Vamos lá. 289. Vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Ficou 2 e vão 3. 8 vezes 3, 24. 24 com 3, 27. 272. Subtrai. 9 tira 2, 7. 8 tira 7, 1. Aí abaixa aqui, 0. Ficou 170. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 3, 15. E 2, 17. 0. Resposta x igual a 85. Então, 2.890 dividido por 34, 85. Resposta, 85 dias. Tranquilo? Belezinha? Nesse caso, nós não precisamos aplicar aquele modo prático, né? Não foi necessário. Por quê? Porque nós, ao eliminarmos a grandeza horas por dia, nós transformamos a regra de 3 composta para simples. E aí não precisou usar o esquema prático. Usamos conhecimento da regra de 3 simples. Beleza? Mas se quisesse trabalhar com a ideia de composta, não ia mudar nada. Fazia o esqueminha prático, a resposta ia ser a mesma. Beleza?
Vamos para mais um desafio aqui. Exemplo 5. No CEP também, 2016. Olha só. Uma construtora iniciou um empreendimento e pretendia construir durante 45 dias o maior número de casas possíveis. Os trabalhos foram iniciados com 48 operários e após 15 dias trabalhados com duração de 6 horas diárias, perceberam que tinham construído apenas 18 casas. Vendo que não conseguiriam construir um número significativo de casas, o engenheiro responsável pela obra acrescentou 12 operários e aumentou a carga horária diária de trabalho em 2 horas. Admitindo que esse ritmo de construção tenha se mantido constante, a quantidade de casas construídas ao final do prazo estipulado foi de... Aí eu tenho aqui as alternativas. Beleza, gente. Vamos lá. Temos que tomar um cuidado todo especial com esse exercício. E assim, depois no final vocês vão ver que alguns alunos saíram muito revoltados. Saíram não, ficaram revoltados depois ao verificar o gabarito e surpreendentemente não deu a resposta que eles escolheram na alternativa. Por um simples detalhe que às vezes a gente não presta atenção na leitura. A falta de atenção na leitura, ela tem atrapalhado e ela tem sido causa de muitos erros e erros bobos. Às vezes o mais difícil você faz e aí peca num pequeno detalhe. Mas vamos lá, no final eu vou mostrar para você o que aconteceu. Vamos usar o processo normal de resolução. Então qual é o primeiro passo mesmo? Identificar as grandezas e relacionar os valores. Quais são as grandezas aqui? Ele falou que essa construtora pretende construir durante 45 dias. Esse aqui é o prazo total de execução da obra. Beleza. O maior número de casas possíveis. Ele não disse quantas, ele falou vai tentar fazer o máximo possível. Agora ele começa a dar as informações. Foram iniciados os trabalhos com 48 operários. Então eu tenho aqui quantidade de operários. E após 15 dias, então eu tenho a quantidade de dias trabalhado. Com duração de 6 horas diárias, horas trabalhadas por dia. Perceberam que tinham construído 18 casas, então quantidade de casas construídas. Então essas são as grandezas. Quantidade de operários, quantidade de dias, quantidade de horas trabalhadas por dia e quantidade de casas. Vamos lá? Ele falou 48 operários, 48, 15 dias, trabalhando 6 horas por dia, constrói 18 casas. Tranquilo? Agora, continuando o texto. Vendo que não conseguiria construir um número significativo de casas, o engenheiro responsável pela obra acrescentou 12 operários. Acrescentou. Se ele tinha 48 e acrescentou mais 12, ele passou a ter quanto? Isso mesmo, 60 operários. Beleza. E aumentou a carga horária diária de trabalho em 2 horas. O que é isso? Aumentou a carga horária diária em 2 horas. Se ele trabalhava 6 horas por dia, agora ele vai trabalhar 8 horas por dia. Isso é aumentar a carga horária. Admitindo-se que o ritmo de construção tenha se mantido constante, a quantidade de casas construídas ao final do prazo estipulado foi de, veja bem, o prazo estipulado, 45 dias. Já se passaram 15. Quantos dias faltam? Faltam 30. Então, ele tem 30 dias aqui, ó, para trabalhar. Tem 30 dias para trabalhar. E agora eu vou descobrir quantas casas ele consegue construir nesses 30 dias, com 60 operários, trabalhando 8 horas por dia. Beleza? Bom, feito essa análise, agora vamos para o segundo passo, que é a verificação da proporcionalidade. Orienta a seta na grandeza que você quer descobrir, está aqui, orientei, e vou verificar cada uma dessas se são direta ou inversamente proporcional. Analisando a primeira, lembrando que sempre que eu analiso uma, eu faço de conta que as outras são iguais. Então vamos lá.
operários. Faço de conta que é a mesma quantidade de dias, que é a mesma quantidade de horas por dia trabalhado. 48 operários conseguem construir 18 casas. 60 operários, eu tenho mais pessoas trabalhando. Consequentemente, eu vou conseguir construir mais casas. Se aumenta a quantidade de operários, aumenta a quantidade de casas, grandeza diretamente proporcional. Vou analisar a grandeza dias. Em 15 dias, eu consigo fabricar 18 casas. Em 30 dias, eu vou conseguir fabricar mais ou menos. Mas, quanto mais tempo eu tenho, mais casas eu fabrico. Então, diretamente proporcional. Aumenta uma, aumenta a outra. Beleza. Horas trabalhadas por dia. Se trabalhando 6 horas por dia eu consigo produzir 18 casas, se eu trabalhar 8 horas por dia, quanto mais eu trabalho, mais casas eu consigo produzir. Então, eu estou trabalhando mais, então eu consigo produzir mais. Também diretamente proporcional. Então, observe que todas as grandezas, elas são diretamente proporcional. Todas elas. Beleza? Bom, depois de feito a verificação da proporcionalidade, eu tenho que verificar o seguinte: tem alguma que é a inversa? Não, professor, não tem nenhuma inversa. Nesse caso aqui, todas são diretamente proporcional. Então, eu posso aplicar o esquema prático direto. Não preciso inverter. Qual é o esquema prático? Dica lá que pega a linha e pega a coluna do X. Ó. Então... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Hoje eu vou fazer aqui direto. Eu não vou precisar inverter para poder fazer o esquema. Então, quem vai ser meu X? Meu X vai ser igual a 60 vezes 30 vezes 8 vezes 18, que são os elementos que estão na linha e na coluna do X. Dividido por quem, professor? Por quem sobrou. 48, 15 e 6. Vamos lá, ó. 48, 15 e 6. Tranquilo? Agora, vou usar de simplificação. Repito, se você achar mais fácil multiplicar e depois dividir, beleza. Eu vou simplificar. Olha só. 60 dividido por 15 dá 4. Aqui vai ficar 4. Some o 60, some o 15. 48 dividido por 8... 48 dividido por 8 dá 6.
Beleza. Ficou aqui embaixo 6 e 6. Ainda dá para dividir aqui, ó. 18 dividido por 6 dá 3. E aqui, ó, 30 dividido por 6 dá 5. Correto? Isso mesmo. Beleza. Então, quem sobrou? Olha só, quem sobrou? X igual, sobrou aqui o 4, o 5 e o 3. Então, vai ficar 4 vezes 5 vezes 3. Portanto, x vai ser igual a 60. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Aí, aqui que eu falei para vocês que muita gente se deu mal. Por quê, professor? Porque olha só as alternativas de resposta. Letra B aqui, ó. 60 casas. Quanto que nós encontramos o valor de x? 60. E aí o aluno fez tudo isso, que foi a parte mais difícil, chegar à conclusão que 60 operários em 30 dias, 8 horas por dia, vai construir 60 casas. Mas presta atenção na pergunta. A pergunta diz, admitindo o ritmo que o ritmo da construção tenha se mantido constante, a quantidade de casas construídas ao final do prazo, ou seja, a quantidade de casas construídas em 45 dias. Ele não quer saber a quantidade de casas no tempo que falta para terminar o prazo, que seria 30. Ele quer saber do tempo total que ele tinha, ao final dos 45 dias. E aí, esse 60 que nós encontramos, ele se refere somente aos 30 dias que restam. Mas e os 15 dias que já se passaram e que já foram construídas 18 casas? Então, eu tenho que somar 60 mais 18, 78, resposta letra C. E aqui, muita gente se deu mal. Marcou 60, saiu feliz da vida, achando que tinha acertado. Quando foi conferir o gabarito, estava errado. Por quê? Por um simples detalhe que não observou a pergunta. Beleza? Então, a gente recomenda você ler com muita atenção, presta atenção na pergunta, identifica o que o exercício quer que você faça. Será que a resposta que eu vou encontrar no final já é a resposta final? Ou eu tenho que somar ou subtrair a algum valor? Então, tem que estar atento com relação a isso. E as bancas colocam essa situação exatamente para ver até quando você tem, até quanto você tem essa percepção de identificar aí. Tranquilo? Fiquem espertos, porque isso aqui é muito comum aparecer. Professor, é pegadinha? Não, não é pegadinha não, gente. A banca é séria, e aqui está muito claro na pergunta. O que aconteceu é que você deu bobeira na hora de entender a pergunta. Ok? Vamos lá, mais um aqui. O que eu tenho? Banca Exatos 2016. Olha só. Considere que em suas previsões iniciais, uma equipe composta por 15 operários irá realizar determinada tarefa em 26 dias, trabalhando 8 horas por dia. Considere ainda que após 6 dias, após iniciar o trabalho, 5 operários dessa equipe tenham sido dispensados e o turno diário de trabalho passou a ser de 10 horas. Assim, é correto afirmar que, ao todo, a quantidade de dias em que essa tarefa foi realizada é igual a... Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente tem aí, identificar as grandezas envolvidas nesse exercício. E aí a gente tem o seguinte, quantidade de operários. Essa tarefa tem que ser realizada em 26 dias, olha só. Ele não disse que eles trabalharam os 26 dias. Ele falou que tem que ser realizada em 26 dias. Eles trabalham 8 horas por dia e que, após 6 dias, passados 6 dias, após iniciar o trabalho, 5 operários dessa equipe tenham sido dispensados. Ou seja, ele não tem mais 15 pessoas trabalhando, ele tem só 10 pessoas trabalhando. E o turno diário passou a ser 10, não é mais 8, agora eles passam a trabalhar 10 horas. Assim, é correto afirmar que, ao todo, a quantidade de dias em que essa tarefa foi realizada
é igual a. Bom, gente, o que eu tenho que considerar aqui é o seguinte. Você tem vários caminhos para resolver esse exercício. Alguns vão te dar mais trabalho. Teve alunos que preferiu encontrar qual seria o percentual da obra já realizado. E aí fez-se um cálculo proporcional já que ele trabalhou 6 dias e ele teria que trabalhar 26, então proporcionalmente daria para ele ter feito aí 3/13 dessa obra. Ah, professor, pode fazer assim? Pode. Como você encontrou 3/13? Se ele trabalhou 6 dias e teria que trabalhar 26, simplificando isso aqui por 2, em cima e embaixo, vai dar 3/13. Ou seja, isso aqui foi, digamos assim, o percentual da obra já realizada. O que falta para realizar? O que falta é o que falta no de cima para ser igual ao de baixo. Ou seja, falta 10/13. E aí você vai trabalhar com frações. Você vai criar uma quarta grandeza, que seria a quantidade de obra realizada. Esse é um caminho. Eu, particularmente, acho mais complexo fazer por aí, porque você vai trabalhar com uma fração. Eu prefiro ignorar isso daí e pensar o seguinte. A obra não era para ser feita em 26 dias? Beleza. Então, eu vou pensar assim, ó, quantidade de operários, quantidade de dias e quantidade de horas trabalhadas por dia. Vou pensar assim. Eu tenho 15 operários. Esses 15 operários estão programados para terminar a obra em quantos dias? 26. Não, 26 não. Se eu colocar o 26, eu vou ter que levar em consideração a quantidade de obra já realizada. Então, eu não vou pensar assim. Eu vou pensar que eles só têm 20 dias. Por quê? Porque já se passaram 6 dias. Então, eles têm quantos dias para terminar? 20 dias. Trabalhando quanto? 8 horas por dia. Essa é a ideia. 15 em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Professor, mas o senhor está ignorando esses 6 dias que ele já trabalhou? Não, eu não vou ignorar. Isso aí vai ser considerado lá no final. Mas, por enquanto, eu posso associar assim. Se 15 operários vão realizar a tarefa em 26 dias e já se passaram 6, então eu vou pensar, daqui para frente, 15 operários vai realizar o restante da tarefa, ou melhor, vai ter um trabalho para realizar, só que agora ele só tem 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. O que aconteceu? Diminuiu, 5 operários dessa equipe foram dispensados, então agora eu só tenho 10 operários. A pergunta é, e o turno diário passou a ser 10 horas por dia? Estão trabalhando mais. A pergunta é correto afirmar que ao todo a quantidade de dias que essa tarefa foi realizada é igual a? Então eu preciso saber quantos dias 10 operários trabalhando 10 horas por dia vai levar para terminar essa obra. Que 15 terminaria em 20 dias, trabalhando 8. E 10 trabalhando 10 horas. Em quantos dias eles terminam? Aí, veja bem, isso não é a resposta. Por quê? Porque a pergunta quer saber a quantidade de dias em que essa tarefa foi realizada, ou seja, ao todo. Então, eu não posso dispensar que 6 dias já foram trabalhados. Eu tirei esses 6 daqui, estou considerando 20, mas eu tenho que agregar ao final esses 6, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou agora, oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir, está aqui. Vou analisar essa. 15 operários, leva 20 dias. 10 operários, se eu tenho menos pessoas trabalhando, vai gastar mais tempo, então, inversamente. Trabalhando 8 horas por dia, leva 20 dias. Se eu trabalhar 10 horas por dia, vai levar mais ou menos. Menos. Quanto mais horas trabalhadas por dia, menos tempo eu gasto para executar o trabalho. Beleza. Se são inversamente proporcional, eu tenho que inverter. Então, vai ficar assim, ó, 10 para cima, 15 para baixo. O 20x é a grandeza que eu quero descobrir, eu não mexo. 10 e 8. E depois faço o esqueminha prático, ó.
linha e coluna do x. Como que vai ficar? X igual a 15 vezes 20 vezes 8, os números que estão na linha e na coluna, dividido por quem? Por quem sobrou, 10 vezes 10. Então, x vai ser igual. Já posso simplificar de cara aqui, ó. 20 dividido por 10 vai dar 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, quem sobrou em cima? Sobrou o 3 e sobrou o 8. 3 vezes 8, x igual a 24. Olha só, mais uma vez, o mesmo exercício anterior. Olha só a letra C aqui, ó. 24 dias. E aí o aluno vem e marca aqui. Errou. Errou por quê? Porque ele não quer saber em quantos dias esses 10 operários vão terminar essa obra. A pergunta é, a tarefa, em quantos dias essa tarefa foi realizada? E a tarefa era a construção total, que o prazo inicial tinha sido esse. E já tinha trabalhado 6 dias. Então, se vai concluir em 24 e já trabalhou 6, em quantos dias a obra foi concluída? Em 30 dias. 24 mais 6, 30. Beleza? Olha aí como a banca trabalha e se você não tomar cuidado na pergunta, você erra. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Fiquem espertos. Você vê que eu já trouxe 2 exercícios que cobrou a mesma habilidade de vocês aí de compreensão textual. Vamos lá para mais um aqui, ó. Una Concursos 2016. Uma empresa gasta 3.600 com 12 funcionários trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 5 dias. Com a crise, a empresa demitiu 3 funcionários e aumentou a carga horária para 8 horas por dia. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? Então, vamos lá. Primeiro passo, identificar as grandezas. O que eu tenho? O salário, reais. Eu tenho a quantidade de funcionários. Eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia. E eu tenho a quantidade de dias. Beleza. Vamos colocar os valores? R$ 3.600, trabalhando com 12 funcionários, 6 horas por dia, 5 dias. Aí ele falou, com a crise a empresa demitiu 3 funcionários, então, de 12 funcionários, ela passou a ter quantos funcionários agora? 9 funcionários. Demitiu 3, 12 menos 3, 9. E aumentou a carga horária para 8 horas por dia. 8 horas por dia. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Está aqui, ó. 7 dias. Então, X. Beleza? Vamos analisar aqui as grandezas. Orienta a seta na grandeza que você quer descobrir. E vou analisar se são direta ou inversamente. Vamos lá? Junto comigo. 12 funcionários, paga 3.600. 9 funcionários, vai pagar menos. Menos funcionários, menos valor a ser pago. Diminui um, diminui o outro diretamente. Se trabalhar 6 horas por dia, tem que pagar 3.600. Se trabalhar 8, vai ter que pagar menos ou mais. Mas, quanto mais trabalha, mais paga. Aumenta um, aumenta outro, diretamente proporcional. Se trabalhar 5 dias, ganha 3.600. Se trabalhar 7, vai ganhar mais. Quanto mais tempo trabalhado, maior o valor a ser recebido. Então, tudo é diretamente proporcional. Então, esquema prático, linha e coluna do X. Quem vai ser meu X? X igual a 3.600 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 12 vezes 6 vezes 5. E agora, vamos simplificar isso daqui. 3.600 dividido por 12, 300. 6 vezes 5, 30. 300 dividido por 30, 10. Então, quem sobrou aqui? Sobrou x igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504. 504 vezes 10, 5.040.
Então, resposta, letra A, 5.040. Pronto, está resolvido. Simples assim. Tranquilo? Belezinha? Vamos para mais um aí, galera. Olha só. VUNESP 2016. Olha o que eu tenho aqui. 5 máquinas, todas de igual eficiência, funcionando 8 horas por dia, produzem 600 peças por dia. O número de peças que serão produzidas por 12 dessas máquinas, funcionando 10 horas por dia durante 5 dias, será igual a... Aí eu tenho aqui as alternativas. Beleza, vamos lá então? Primeiro passo, identificar as grandezas e relacionar as grandezas. Observe que a gente tem feito uma série de exercícios que tem uma certa similaridade para que você compreenda o passo a passo. E se você repetir esse processo, você fica taca, vai saber fazer qualquer exercício de regra de 3 composta. Então, primeiro passo, identificação das grandezas. Eu tenho aqui quantidade de máquinas, eu tenho quantidade de horas trabalhadas por dia, eu tenho a quantidade de peças produzida e eu tenho só isso, 3 grandezas, né? Tem a quantidade de dias, não, tem outra grandeza aqui, dias, né? Porque foram 600 peças por dia, quer dizer, em um dia produziu 600 peças. Então agora eu vou começar a relacionar os valores. 5 máquinas, 8 horas por dia, produzem 600 peças em um dia. Beleza? Tranquilo? Bom, aí ele fala assim, o número de peças que serão produzidas por 12 dessas máquinas, 12, funcionando 10 horas por dia, durante 5 dias. E ele quer saber quantas peças serão produzidas. Está aqui. Vamos lá, então? Agora que eu identifiquei e relacionei as grandezas, coloca uma seta na grandeza que você quer descobrir, está aqui, e vou analisar. 5 máquinas produzem 600 peças, 12 máquinas, obviamente, vai produzir mais, diretamente proporcional. Beleza. Trabalhando 8 horas por dia, produz 600 peças. Se trabalhar 10, vai produzir mais. Quanto mais trabalha, mais produz. Diretamente proporcional. Se trabalhar um dia, produz 600 peças. Se trabalhar 5, vai produzir mais. Então, diretamente proporcional. Observe que todas as grandezas são diretas, então não preciso fazer nenhuma inversão. Basta eu pegar a linha e a coluna do X. Olha só o esqueminha. Então, vai ficar bem assim, ó. X igual a 12 vezes 10 vezes 600 vezes 5, dividido por quem sobrou, 5 vezes 8 vezes 1. Beleza. Vamos lá? Simplificando, ó. 5 simplifica com 5. 12 dividido por 4 dá 3, 8 dividido por 4 dá 2, aí eu posso dividir aqui o 10 por 2, vai dar 5. Então, quem sobrou aqui? Sobrou x igual a 3 vezes 5 vezes 600. Foram os que sobraram. Isso aqui vai ser igual. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 600, 9.000. Portanto, serão produzidas 9.000 peças. Beleza? Tranquilinho? E é assim que a gente faz. Vocês observam que, professor, está ficando mais fácil. Estou começando a entender. Mas é bem assim mesmo, viu, galera? Na medida, porque a matemática é treino. Na medida que você vai fazendo, vai clareando para você o formato. O que muda é só a história, a contextualização. Mas a forma de fazer é sempre a mesma. Você tem uma regra, um passo a passo a ser seguido. Você segue essa regra, segue esse passo a passo, dificilmente você vai errar, né? Só vai tomar cuidado agora com a história a ser abordada, com a contextualização. Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, ó,
Banca Cetro, Fundação Casa. O que eu tenho aqui? Em uma empresa, 5 funcionários embalam 175 enfeites de Natal, trabalhando 8 horas por dia. Próximo ao Natal, o número de enfeites que devem ser embalados por dia é 350. E o dia trabalhado passa a ter 10 horas, com pagamento de hora extra. É correto afirmar que a quantidade de funcionários com os quais a empresa deverá atuar nesta época é. Então, veja bem, gente, o que eu tenho aí? Eu tenho 3 grandezas aqui. Eu tenho a grandeza quantidade de funcionários. Eu tenho a grandeza quantidade de enfeites. E eu tenho a grandeza de horas trabalhadas por dia. Primeiro passo nosso. Agora vamos relacionar. O que ele falou? 5 funcionários embalam 175 enfeites em 8 horas. Trabalhando 8 horas por dia. Beleza? Aí, próximo ao Natal, o número de enfeites que devem ser embalados por dia é 350. Então, aumentou. Agora são 350 enfeites. O que ele falou bem assim? E o dia trabalhado passa a ter 10 horas. Agora não é mais 8 horas, são 10 horas por dia de trabalho. E a pergunta é, a quantidade de funcionários com os quais a empresa deverá atuar. Ou seja, quantos funcionários serão necessários para embalar 350 enfeites trabalhando 10 horas por dia? Bom, vamos lá. Relacionei as grandezas. Segundo passo, verificar a proporcionalidade. Orienta a seta na grandeza que a gente quer descobrir. Está aqui, orientei. E vou verificar as demais. Para embalar 175 enfeites, eu precisei de 5 funcionários. Para embalar 350, ou seja, eu tenho mais enfeites a ser embalado. Eu vou precisar, obviamente, de mais funcionários. Aumenta um, aumenta outro, grandeza diretamente proporcional. Agora vamos analisar aqui horas trabalhadas por dia. Faço de conta que a quantidade de enfeites é igual. Se trabalhar 8 horas por dia, 5 funcionários são suficientes. Só 5 funcionários serve, trabalhando 8 horas por dia. Agora, se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou precisar mais ou menos de funcionários? Menos? Não, gente. Ou mais. Mais funcionários se trabalhar 10 horas? Veja bem, se ele está trabalhando mais horas por dia, ao invés, tipo assim, imagina comigo, deu 5 horas, encerra, todo mundo vai embora. Agora não vai acontecer isso. Deu 5 horas, vai continuar trabalhando ainda mais 2 horas, até as 7. Ou seja, a produção diária vai ser maior. Então, se eu consigo trabalhar mais horas por dia, eu preciso de menos funcionários, porque eles estão trabalhando mais tempo por dia. A produção deles aumenta. Então, se aumenta a hora trabalhada por dia, diminui a quantidade de funcionários. Então, a grandeza aqui é inversamente proporcional. E, de acordo com a regra, eu tenho que inverter. Então, vai ficar 5x 175, 350, e aqui inverte, o 10 vai para cima, o 8 vem para baixo. Pronto, fez a inversão, esqueminha prático. Olha o esqueminha, pega a linha e a coluna do x. Ó. Quem vai ser meu x? Meu x vai ser igual a 5 vezes 350 vezes 8. Dividido por quem? Por quem sobrou, 175 vezes 10. Beleza? Olha só. Agora, ou você multiplica ou você simplifica. Eu vou simplificar. 350 é o dobro de 175, então aqui vai dar 2. Beleza. 10 dividido por 5 dá 2. Eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, ó. 2 em cima, 2 embaixo. Conclusão, x igual a 8. Veja bem, gente. 8 é a quantidade de funcionários necessário para produzir
para embalar 350 enfeites, trabalhando 10 horas por dia. Portanto, resposta letra B. Pronto, e está resolvido o exercício. Tranquilo, gente? Beleza? Viu como a coisa ela é bastante prática, bastante fácil, na medida que você observa esse passo a passo que eu passei para vocês aí. A dica lá do esquema prático de resolução, isso vai ajudar você e muito a fazer. Beleza, gente? Muita tranquilidade nessa hora e com certeza você vai se dar bem. Chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar em sua companhia. Peço a Deus que continue te dando força, porque sabemos que não é fácil, mas é possível. Deus está contigo. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau!